Conquistar a confiança. Vou falar os dois polos aqui antes de ler aqui, que é a questão de conquistar a confiança de alguém que você decepcionou e de Deus que você decepcionou também. Não é? Então nós precisamos de conquistar a confiança, tanto, né, no mundo físico como no mundo espiritual. Nós temos que conquistar essa confiança. E aqui em Isaías 33, 14, 16 até 16, fala assim, muito interessante que Isaías, ele narra: as feras do deserto se encontrarão com as hienas e os sátiros clamarão uns aos outros. Fantasma ali pousar e acharão para si lugar de repouso. Aniar-se ali a coruja e porá os seus ovos e os chocará e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres ajudarão um com o outro. Como o Rogério hoje está muito engraçado, eu até errei o texto, então... Eu tô olhando aqui. Eu vou para outro texto aqui. Você brincou, né? Eu acabei pulando o texto depois aqui. eu É 33, eu estou lendo o 34 aqui, irmãos, mas é 33, tá? Mas você guarda o 34 aqui, Tá ele é bom, muito bonito. É 33, de 14 a 16. Eu até separei aqui. Eu só dei uma passarinhada aqui, voei um pouquinho aqui. O negócio tá bom Mas hoje. eu já posei. Ficou encantado com as corujas. Fiquei encantado com as corujas aqui. Tá bom. Vamos lá. Ai, Jesus. 14 a 16, já vou errar não. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Nós temos aqui quem é capaz de permanecer firme diante do processo de purificação de Deus. Quem pode se manter inalterado se tiver passado pelo fogo de Deus? Esta é a pergunta que Isaías faz. E ele mesmo responde. Ele expõe uma lista de traços que caracteriza uma pessoa que pode estar passando por algo assim. Essas características cativam a confiança dos outros. Quando as pessoas as adquirem, elas se tornam suficientemente mais seguras para capacitar outras pessoas e não as inibir. Então, antes disso, nós vamos passar aqui para o pastor Rogerinho, que vai nos conquistar aqui com o que ele vai falar. Né? Não, agora conquistar e confiar, né? Que situação. Vai ter que conquistar. Que programa é esse hoje? Falar, Jesus tem graça. Nossa. Mas, Guerra, esse texto, ele é um texto que ele tem um peso, né? Bem interessante. Com certeza. Exatamente porque ele traz um questionamento daquilo que a gente vive e como nós vivemos diante daquilo que o Senhor está fazendo em nós para depois fazer através de nós. Com certeza. Não é? Então, e isso é muito interessante. Então, como você se comporta, ou como eu me comporto? Eu não quero levar isso para uma responsabilidade sua. Eu quero trazer para a minha responsabilidade pessoal. Como eu me comporto diante do tratamento de Deus, Sim. Isso vai fazer toda a diferença diante daquilo que Deus vai colocar diante de mim lá na frente. Isto é, como eu vou reagir diante daquilo que Deus está tentando produzir em mim. Dependendo de como eu agir, né? Qual deve ser a minha reação diante do tratamento de Deus? Isso pode atrair pessoas ou fazer com que as pessoas se distanciem de mim.
né? Ou eu vou inibir, ou eu vou gerar confiança para que as pessoas realmente vejam não apenas a minha vida, mas a ação de Deus na minha vida e através da minha vida. Amém. Então, isso é extremamente importante e vale a pena a gente realmente repensar e ressaltar esse aspecto de como a gente vai lidar com esse tratamento de Deus. Porque nada passa despercebido de Deus. Nada acontece sem o controle de Deus. Ainda que a decisão seja algo que nós vamos tomar, né? E nós podemos dizer sim a Deus ou dizer não ao também. Propósito de Deus. Com certeza. Mais uma coisa importante, Deus não perde nunca, né, o controle. Ele está sempre mantendo, né, a visão do todo. E como nós nos comportamos, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida e vai fazer com que os outros nos vejam de uma maneira diferente, né? Por quê? Porque não só nos submetemos, como também crescemos e aprendemos, porque Deus, Ele realmente quer que a gente cresça, e cresça no conhecimento dEle e no relacionamento com Ele. Amém. Nós já temos aqui algumas participações e deixa eu colocar aqui. Bom dia, pastores, a paz. Minha irmã não é cristã e levou o filho para receber um benzimento. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Me fale sobre isso. Né? O nome dela é Lília, aqui do bairro Cachoeirinha. Minha irmã, ora. Para orar. Né? Ora e abençoa. Né? Quebra qualquer ministração contrária sobre a vida deles. Né? Ora pela sua irmã, né? Para que ela possa encontrar o Senhor e entender exatamente que tipo de vínculo que ela está fazendo, né? Levando as roupas ou outras coisas para ser benzida, tá joia? Então a oração, ela é a quebra, é passível de transformação, graças a Deus por isso. Amém? Bom dia, assisto vocês todos os dias. Estou aqui para pedir oração por mim e pela minha filha de 17 anos. Tive depressão pós-parto e síndrome de pânico. E até hoje tomo remédio porque eu sou muito ansiosa. E minha filha também tem os mesmos sintomas do que eu. Ela está indo para o mesmo caminho, sentindo todos os sintomas que sentia e ainda sinto às vezes. Obrigado. Minha filha se chama Lorena e o meu nome é Valdete. Olha só, Valdete e Lorena, você, DDD 31, está pertinho da gente aqui. A gente pode te ajudar e ajudar a sua filha consequentemente. Procura a gente ali no ministério, né? Vai aparecer aqui o nosso endereço, os telefones de contato, né? Você pode nos procurar, assim, procurar o ministério ali sempre de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. É necessário que você vá lá para poder preencher uma ficha de aconselhamento e a sua filha também. Não é? Então não fecha ao meio-dia, não precisa agendar horário, é só chegar lá direto, preenche e depois nós vamos entrar em contato, a equipe vai entrar em contato agendando o seu atendimento e o atendimento da sua filha, viu? Então é passível de mudança, de transformação, sabe, essa realidade e você ser curada plenamente e consequentemente sua filha, para que esse ciclo não dê continuidade, ele seja quebrado. Amém? Ok, Guerra, vamos caminhar. Rogério, nós temos aqui algumas características, né? Tem a integridade. Quer dizer, as palavras e a conduta estão em concordância. Não é ser íntegro, ter suas palavras e sua conduta está em concordância. Não é só as palavras, não. Tem gente que tem só as palavras, mas não tem conduta. Não é? Os dois têm que estar em concordância e andar de mãos dadas. Então eu tenho que ter minhas palavras, mas a minha conduta tem que estar, né, com referência nas minhas palavras. E isso é uma das características, né, que nós vamos colocar para você aqui e eu vou passar para um homem íntegro aqui. Amém. Né, o pastor Rogerinho.
Amém. Mas, Guerra, aí não tem nem muito o que a gente discutir a respeito disso. Com certeza, né? Quando aquilo que eu falo está de acordo com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu faço. Sim. Então, essa integridade, isto é, eu vivo o que falo e falo de acordo com o que eu vivo. vivo. Sim, Isso com certeza. traz confiança. E é esse a base do nosso tema hoje, né? Estabelecer confiança. Isso estabelece confiança, porque as pessoas sabem que tal como elas veem, né? Tal como eu ajo, é assim também que eu falo. Então elas não serão surpreendidas por ouvir uma coisa e depois ver um comportamento diferente. Com certeza. Né? Então isso gera sim confiança e traz essa estabilidade que essa confiança acaba gerando. Ok, nós temos aqui mais participações. Bom dia, pastores, sempre bom vê-los e ouvi-los. Realmente vocês são instrumentos de Deus. Gosto dos temas abordados e me ajudam muito. O tema de hoje é muito importante, pois temos que ter confiança total em Deus. Parabéns ao programa. Amém. Obrigado. Essa questão de ter confiança total em Deus vem exatamente nessa integridade, né? Sim. Com certeza. Deus, quando Ele fala, Ele vai cumprir. Com certeza. Ele não faz uma coisa e fala outra. Né? Então, se tem realmente um padrão de integridade, esse padrão de integridade é Deus. Então, Ele realmente cumpre com cada uma das suas promessas, cumpre com cada uma das suas palavras e Ele age de acordo com estas palavras e com essas promessas. Amém. Né? Nós temos aqui outra participação. Boa tarde, irmãos. Recebi numa igreja a revelação que eu fui amaldiçoado por alguém que não queria que eu casasse. E por isso a minha esposa ainda não engravidou. Sigo a palavra, honra a Deus e o seu Filho Jesus. Busco uma vida de santidade. Deus deixaria essa maldição imperar Deus deixaria essa maldição imperar na não gravidez da minha esposa? É o Oswaldo aqui de Belo Horizonte. Muito obrigado. Quer falar sobre isso? Rogério, primeiro a gente teria que fazer uma avaliação se essa palavra de maldição foi proferida e por quem ela foi proferida. Né? Uma outra coisa que nós precisamos levar em consideração é aquilo que está escrito na palavra do Senhor, que maldição sem causa não se estabelece. Assim está escrito. Então acabamos de dizer que Deus é íntegro. Então, se ele disse que maldição sem causa não se estabelece, então reveja se há alguma base legal para o estabelecimento dessa maldição. Se não há, ela não vai se estabelecer, tá certo? Se há, resolva. Agora, o fato de poder ou não, ou já ter um filho dentro daquele momento que vocês já queriam ter, não é? Busque de Deus se realmente é o tempo de Deus para isso. Às vezes a gente deseja muito, mas Deus conhece todas as coisas e sabe qual é o tempo certo, o momento certo. Né? Então, nem tudo é maldição. Exato. Amém. Inclusive, isso já responde também a pergunta aqui de uma irmã aqui de Belo Horizonte, que diz, boa tarde, eu tenho uma vizinha que, assim, eu não quero... é de uma outra religião que invoca outros tipos de deuses e tal. E tenta se aproximar do meu filho de 3 anos o tempo todo. Ela pergunta, as coisas que ela faz ou pratica pode pegar num cristão? Aí você já respondeu, que é a questão da maldição sem causa, né? Agora, a sua vigilância e oração é a base, né? Então tem que fazer isso mesmo. Oi, a paz do Senhor. Estou passando necessidades. Não tenho alimentos em casa. A minha filha não tem leite, fralda. Estou desempregada há 3 meses. Sou uma mãe solteira. E em casa não tem nada de comer. Só me resta um pouco de açúcar e o restante de arroz.
tudo está tão difícil. Preciso de ajuda. Vocês podem me ajudar? O nome dela é Gleiciane Alves. Ela é de Itamarandiba, Minas Gerais. Olha só, daqui é difícil a gente poder fazer alguma coisa, mas meu pedido, se tem mais alguns telespectadores aí de Itamarandiba que moram aí perto, não é? Puder fazer contato então com a Gleiciane, né? Eu não sei se Itamarandiba fica uma cidade próxima aqui, outra cidade, eu não sei. Eu não conheço também, né? Então, não sei, se alguém puder fazer contato, né? Se ela me autorizar a divulgar o celular dela no áudio, no vídeo, eu faço, mas é só se ela me responder aqui autorizando a divulgar o seu celular, tá bom? Eu creio que nesse momento que o corpo de Cristo pode ajudar e alguém que esteja próximo, mora próximo, para poder visitar e saber a real situação, né? Nós não sabemos se ela faz parte de alguma igreja, a igreja, né, pode auxiliar nesse sentido, quer dizer, um dos propósitos da igreja é esse, né, socorrer os santos. Então, mas aqui a distância é um pouco difícil. Então eu peço, se alguém que mora em Itamarandiba ou conhece a Gleiciane ou, né, pudesse fazer contato, e se a Gleiciane então enviar uma mensagem para mim autorizando a divulgar o seu celular aqui ao vivo, eu vou fazê-lo, ok? Vamos lá, Guerra. Nós temos aqui a questão da justiça. Rejeita ganhos desonestos. Não é isso aí? Deus está de olho. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas achando que Deus não está vendo. Ou que ninguém está vendo. Ou que ninguém está vendo, né? E, não é? Falcatrua não é de Deus. Então, né, nós temos aqui a justiça, realmente rejeitar aquelas propostas que não tem nada a ver com integridade, com o reino de Deus, com honestidade, sabe? Coisas desonestas, sai fora mesmo, sabe? Não deixe que essas coisas te contaminem, não é? Ofertas do diabo, repreende da sua vida em nome de Jesus, né, pastor? É muito interessante, Guerra, como muitas vezes e em algumas situações, algumas pessoas são testadas. Sim. E são testadas exatamente nessa questão de aceitar ou não um ganho desonesto, né? Então, há realmente uma condição para se estabelecer confiança. E a condição para se estabelecer confiança é a questão da honestidade. Sim. Então, né? Então, a pessoa, se ela está testando você e descobre ou percebe que há uma tendência a ganhar alguma coisa de forma desonesta, você então vai ser reprovado com certeza, né? Porque a honestidade faz parte dessa relação de confiança. Com certeza. Integridade, né? Ok. Nós temos... Deixa eu só falar aqui. Tá, pode. Pastor, eu gosto do seu programa, é muito importante para mim. Tudo que vocês falam é abençoado. Amém. Peço oração para a Cláudia, que está muito doente, e orar pela família também do Ivani. A paz do Senhor. Nós vamos orar sim aqui no final do programa, tá bom? Eu queria que me tirasse uma dúvida. Estou sem ir para a igreja porque a igreja é longe para mim. Ir como dia de domingo, minha família vai, mas vai me buscar para passar o dia à noite. À noite eu aproveito para ir à igreja. O irmão disse que o culto fica pesado porque vou para a casa deles que não são cristãos. O que eu faço? O culto ficar pesado, por isso que não quero ir para o culto com medo? É uma pergunta meio confusa assim, mas eu acho que deu para entender, entendeu? Rogério, se o culto fica pesado porque nós passamos o dia na casa de um não cristão e vamos depois para o culto, já imaginou quando o não cristão resolver ir para o culto?
É, Duro, né? é Me duro. ajuda aí, como diz Me o Guerra. ajuda aí, ué. Isso é meio lógico. Não é? Não faz sentido. É isso. Né? O culto... E aquele que converte a família toda não é convertida, só tem ele. Não vai na igreja, não? Ué, Não, então só pode ir cristão, né, pro culto. o culto é. Outro tipo não pode ir. Você convidar uma pessoa para ir no culto, seu vizinho e tudo, você não vai levar porque vai pesar o culto. Não tem, não, sinceramente. Nós temos aqui, só um minutinho, nós temos aqui uma outra participação. Eu vou acelerar porque está chegando Sim. muita participação, tá? E o nosso tempo está curtinho hoje. Bom dia, meu nome é Ailton Cruz, ele é do Vale do Jequitinhonha. Ele diz assim, ó, Pastor Rogerinho, o que leva um pastor ficar, ele colocou entre aspas, de mal com ovelhas por motivos que penso? Precisava de uma atitude da qual se espera de um servo, um ministro, eu pergunto. Gostaria de ouvir a opinião de vocês três sobre isso. Entristece muito a gente. E como? Ailton, e como, viu? Olha. E Deus, então. Primeiro que o pastor não deve, como pastor, não é? Ainda que a ovelha tivesse não só pensado de maneira diferente dele, mas até agido de uma forma diferente da que ele esperava que agisse, né? Essa não é a atitude do pastor, porque não é para isso que o pastor foi chamado. A referência que nós temos para pastor é o próprio Senhor Jesus, porque ele diz, eu sou o bom pastor. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus disse isso para Pedro 3 vezes. Ele transmitiu para cada um de nós, pastores, a incumbência de pastorear por amor a Cristo. Então, entendendo isso, nós não devemos ficar nos posicionando com raivinha, né? Eu acho que isso não procede do relacionamento que Jesus, que é o nosso Senhor, espera que nós demos as ovelhas dele, né? Exatamente. Nós temos aqui convicções, os valores que ele tem não permite aceitar suborno. E também o foco positivo, se nega a conviver com assuntos nocivos. Então, nós temos duas situações aqui. Essa questão do suborno tem muito a ver com a questão do ganho desonesto. Sim, que a gente já falou acima. Isso mesmo. Não é? Agora, a outra é preservar a si mesmo, não se envolvendo com assuntos que sejam assuntos nocivos. Isso é, assuntos que vão causar mal, tanto a ele quanto aos outros. Então, isso é extremamente importante. Né? E nessa relação de confiança, você precisa realmente ter muito cuidado com aquilo que fala e muito cuidado também com aquilo que ouve. Sim. Né? É isso mesmo. A paz do Senhor, pastores. Deus fez uma grande obra em mim, transformando o meu interior. Eu era muito briguenta por causa das rejeições, mas não tem como eu provar isso, porque não aconteceu nada ainda pelo lado de fora, não é? Ou seja, aconteceu no seu interior. O que eu faço? Eles me julgam, não sei quem, talvez a família, não diz, me julgam muito achando que eu sou a mesma pessoa antes, a briguenta, né? Então as pessoas olham, veem que ela é a mesma pessoa, mas a mudança foi de dentro para fora, né? E minha irmã, você não precisa provar nada para ninguém, não. Entendeu? Não precisa provar. Se a mudança está acontecendo de dentro para fora, glória a Deus. As atitudes vai ser uma consequência do seu interior. Então você não tem que ser boazinha ou não mais briguenta, como você falou, só para provar para as pessoas que você mudou, não é? Porque isso vai ser automático, não é? A boca fala que está cheio o quê? A boca? Não, está cheio o coração, não é? Então, pelos seus frutos, a gente vai ver qual é a árvore. Então, é isso que precisa acontecer e gerar paz no seu coração, entendeu? Vai acontecer naturalmente. Então, faça, viva conforme você tem sentido a mudança, a transformação, dentro daquilo que você está crendo hoje. Não se preocupa com os outros. A gente sabe que
para a família, dentro de casa, sempre é muito mais difícil. É o profeta na sua terra, na sua casa. A gente sabe que esse é o maior desafio para todos nós. Por quê? Porque eles sabem exatamente quem nós somos, conhecem a nossa história, sabem todos os nossos podres, tudo que a gente fez, não é verdade? E como sabe, né? Riqueza de detalhes. E como acender o pavio também, né? Também. Sabe como cutucar feridas, sabe tudo, né? Sempre vai ser o maior desafio para todos nós. Com certeza. Nós sermos a imagem do Senhor Jesus dentro da nossa casa. Não é? Mas não se preocupa com isso, não. Continua vivendo, permitindo Deus tocar e fazer as outras mudanças e transformações que Ele está querendo fazer dentro de você. Olha, nós temos aqui pureza. Disciplina sua mente para que permaneça pura e limpa. Não é? Isso aí é muito interessante, porque muitas vezes a gente trabalha a pessoa até nisso, em questão dela disciplinar a mente, né? Na questão de pensamentos, né? Tem gente que fala assim, mas o pensamento vem, mas você recebeu ele, não é? Talvez vem, mas não precisa ficar, né? Não precisa permanecer também, né? Então, vem, mas não permanece, não é? Então, tem que purificar. E isso tem muito a ver, inclusive, com a pergunta que acabamos de responder agora. Com certeza. Não é? É você vigiar a sua própria mente, porque de acordo com como você vai reagir ao tratamento de Deus e em muitos momentos os próprios familiares, aqueles que estão mais próximos de nós, são exatamente as pessoas que serão usadas para Deus tratar conosco, não é? Então, é muito mais fácil alguém que está do meu lado me ferir do que uma pessoa que está a 200, 300, 400 quilômetros de distância. Com certeza. Não é? Então, são estes mais próximos que vão realmente ser instrumentos de Deus para nos lapidar. E quanto mais lapidados formos, mais o brilho de Jesus vai resplandecer em nós. Não é? A paz do Senhor, amados, eu estou aqui rindo sozinho de vocês. Vocês são especiais, obrigado. O nome dela é Gisleide, de Abaeté. Pastor Rogerinho, gosto muito das suas explicações. Todos vocês são uma bênção. Amém. Não perco nenhum programa. Obrigado, viu, Gisleide? Em nome de Jesus. DDD 21, boa tarde, orem pela minha vida sentimental. Estou pedindo confirmação de Deus entre eu e um rapaz. Mas como saber se é a vontade de Deus? Tenho orado e feito propósito, sou cristã e ele também. Obrigado e que Deus continue abençoando vocês da Rede Super. Amém. Fez uma pergunta. Como ela pode saber a vontade de Deus? Como saber a vontade de Deus? Se é o cara, se é o varão ou não é? Não é, né? Olha, primeiro é que tem que haver concordância entre vocês dois. Esse é o primeiro sinal, né? Se vocês dois estão orando no mesmo propósito e há concordância entre vocês. Uma outra coisa muito interessante é a paz que vocês vão ter no coração à medida que vão tomando uma decisão. Porque a palavra de Deus ela é muito clara quando diz que a paz do Senhor é o árbitro no nosso coração. Uma outra questão interessante e que vale a pena considerar é o que pensam os pais de vocês a respeito desse relacionamento, não é? Não quer dizer que eles estejam 100% certos, não é? Mas há uma boa indicação de que eles serão instrumentos de Deus, porque eles são liberadores de bênção e está em oposição ao que os nossos pais querem começar um relacionamento debaixo de um princípio de desonra e isso não é bom. Ainda tem mais um, que é a questão da liderança de vocês, não é? O que a minha liderança pensa a respeito disso, não é? E outra, será que aquilo que eu preciso, eu vou poder buscar nessa pessoa? Ou aquilo que a outra pessoa precisa, ela vai poder encontrar em mim? Então, essa é uma pergunta interessante para ser respondida. Amém. Né? Bom dia, meu nome é Jovita, DDD 75, Feira de Santana.
Meu esposo estava com uma amante, mas ele já largou. Foi ele mesmo que clamou a Deus, mas agora ele quer passar por cima de Deus. Peço oração para ela nos deixar em paz. E ela só fica ligando e perturbando. Ok, nós vamos orar. Agora, eu não sei o que você quis dizer quando ele está querendo passar por cima de Deus, mas tudo bem. Se ele tinha uma amante, manteve um relacionamento paralelo, ela ficar ligando e perturbar é um processo como consequência. Não vou dizer que é natural, não é natural, mas é uma consequência. Agora tem que saber lidar com essa situação, né? E eu creio, assim, sinceramente, meu coração com sua história, sua esposa, mas essa situação está acontecendo para que seu esposo possa firmar os pés dele no Senhor, viu? Voltar para os caminhos do Senhor e verdadeiramente viver o Evangelho, que para mim, não sei nada, mas é o que está aqui no meu coração e eu estou falando. E testifica, Rogério, porque quando falou passar por cima de Deus, o que eu entendi é que ele quer tomar a rédea e resolver a situação por ele mesmo. Né? Então, ele já não quer nada com ela e agora ele vai resolver por ele mesmo. Isso. Então, não é a forma indicada de resolver. E nem correta, né? Não é. Exatamente. Então, deixa Deus agir. Fique na posição, já que ele terminou com tudo, voltou atrás e vai construir um novo relacionamento dependendo de Deus, deixa que Deus age. Não é? Amém. Ok. Nós temos aqui segurança. Está firme, estável em sua própria identidade e na fonte de seu poder. A questão da segurança para conquistar a confiança. Firme na sua própria identidade. Extremamente importante. Saber quem ele realmente é e agir de acordo com aquilo que ele é. Amém. Agora, não menos importante do que isso é saber de onde está a fonte do seu poder. Amém. A fonte do seu poder. Né? Tem tudo a ver de novo com a pergunta, não é? Tem. Então, Exatamente. No Senhor. No Senhor. Ok. Essa é a fonte do nosso poder. Nós temos aqui uma outra participação. A paz do Senhor, pastores, meu nome é Eliane, aqui de Belo Horizonte. É questão de muita honra ter vocês na minha casa, me trazendo entendimento direcionados por Deus. A honra é nossa, viu, minha irmã? Ter esse privilégio, poder chegar até onde você está. A paz, pastores, eu sou evangélico, mas meu marido não é. E seus pais também. Eles não, nem gostam de mim, nem aceitam o meu relacionamento. Tive uma filha que hoje ela tem 3 meses, já foi apresentada, mas minha sogra e meu sogro insistem que eu tenho que batizá-la. É pecado se eu autorizar o batizado dela, sendo que conheço a verdade? Uma outra igreja. Uma outra religião, na verdade. Rogério, aí nós temos uma questão bem complicada, né? Até porque o pai provavelmente concorda com a ideia dos avós, não é? E qualquer posição sua vai ser uma posição de conflito. É exatamente o que nós chamamos de julgo desigual. Como é julgo desigual, ele vai pesar para alguém mais do que para outro. Exato. E nesse momento está pesando para você, não é? Então, nós não cremos na eficácia de um batismo sem o arrependimento. Então, para nós, se não há arrependimento, não há a eficácia do batismo. Agora, dizer o que você tem ou não que fazer é uma situação que você precisa medir, porque de qualquer maneira elas terão consequências e haverá um preço que você terá que pagar. Como é você que vai ter que pagar o preço, então é você que decide qual preço quer pagar. Né? Exatamente. E nosso tempo está avançando, mas eu tenho aqui uma participação de uma pessoa que não quer se identificar. E um outro estado do Brasil, diz assim: bom dia, preciso de uma orientação. Minha pastora determinou determinadas tarefas para que eu pudesse
tomar posse de um determinado ministério. Realizei todas as tarefas e o ministério agora me foi negado. Estou decepcionada, perdi a confiança na pastora. O que fazer? Difícil, né? É uma situação difícil, minha irmã. Olha, minha irmã, você fez aquilo que deveria ter feito. Deu o seu melhor, fez da melhor maneira possível. Então, creia que você fez para o Senhor, né? Então, se a sua motivação em fazer foi só para alcançar aquela função ou aquele cargo, a sua motivação está errada, então, de repente, Deus pode estar provando você. Então, veja onde caíste e arrependa-te, ok? E o Senhor, Ele vai te levantar e te exaltar, tá certo? Se você não fez com essa motivação, fez para agradar ao Senhor, não se preocupe que o Senhor recebeu e Ele se agradou de você. É verdade. Está resolvido. Exatamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.